Então, eu vou mostrar aqui para vocês como vocês vão montar o seu arquivo para fazer o envio para DTF, tá? Serve tanto para DTF UV como para DTF texto. Aqui eu estou usando o CorelDRAW. Então, eu vou abrir uma nova página. Eu gosto de trabalhar em centímetros, tá? E aqui eu vou escolher o tamanho do meu arquivo. Eu vou colocar aqui o arquivo no tamanho de 28 de largura por 1 metro. Eu já estou com a minha imagem aqui. Eu preciso dela em 2 tamanhos, tá? No tamanho de 20 centímetros de largura, que ela já está. E eu também preciso nela no tamanho de 10 centímetros de largura. Lembrando que é muito importante você trabalhar com o seu cadeado fechado na hora de você fazer a redimensão do seu arquivo, na hora de você redimensionar o seu arquivo. Porque se você não trabalhar com esse cadeado fechado, ele não vai proporcionar a largura e a altura desse desenho, tá? Então, vou fazer um exemplo aqui para vocês. Vou abrir aqui o cadeado. Se eu colocar a largura dele de 10 centímetros, que é o que eu preciso, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele só mexeu na largura, na altura não. Então, ele achatou o meu desenho, tá? Vou voltar aqui. Então, por isso, eu preciso trabalhar com o meu cadeado fechado. Eu preciso desse arquivo com um tamanho de 10 centímetros de largura, tá? Então, ele vai ficar 10 por 5. E aí, você tem que ver aonde você vai colocar, qual o tamanho melhor que vai ficar, tá bom? E aí, eu já tenho o tamanho da minha frente e o tamanho das minhas costas da camisa, tá? Esse arquivo eu já tinha feito. O que vocês não conseguem visualizar aqui, porque a gente está com um fundo branco, é que embaixo do forte tem uma impressão. Esse impressão, ele não está aparecendo porque ele está em branco e ele está com o fundo, né, aqui da minha folha branco. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um quadrado aqui no tamanho de 28 por 1, tá? E vou colocar uma cor nele, uma cor qualquer. Vou botar aqui um vermelho, vou botar um preto. E aí, ó, vocês conseguem visualizar o branco, tá? Tudo que for em branco para DTF, você vai deixar em branco para que saia branco, tá? E aí, eu preciso preencher essa folha. Eu vou copiar aqui e vou colar até onde eu conseguir, tá? Ó, deram aqui para mim 2, 4, 6, 8 imagens, tá? Frente e costa. Eu preciso somente de 5, mas eu vou deixar essas 8 porque pode ocorrer algum erro na hora da prensagem e eu ter algo sobrando para me salvar. Vou tirar esse fundo, vou deletar ele, tá? E aí agora eu vou agrupar esse desenho e vou exportar, tá? Uma coisa importantíssima que vocês precisam nos enviar: qual o tamanho real que ficou o seu arquivo. A minha folha para impressão em DTF eu escolhi no tamanho 28 por 1. Porém, o meu arquivo ele não ficou no tamanho 28 por 1, ele ficou no tamanho de 26,2 por 97,0. Então, eu preciso informar isso, tá? Do tamanho da minha folha, para que não haja erros, para na hora que a equipe for colocar para imprimir, elas consigam verificar se o tamanho do arquivo está no mesmo tamanho que foi informado. Por algum acaso aconteceu algum erro, não sabemos o que houve, mas esse arquivo veio descrito para mim 26,2 por 97,0. Mas quando ele abriu para mim, ele abriu no tamanho 20 por 70, tá? E aí o que a equipe vai fazer? Opa, ela sinalizou para mim que o arquivo é 26,2 por 97. Então a equipe vai colocar exatamente no tamanho que você descreveu lá. Se não tiver tamanho descrito, a equipe não tem como saber qual o tamanho. Então, ela vai imprimir no tamanho que abriu para ela lá, tá? Então, vamos lá, voltando aqui. Agora, eu preciso exportar esse arquivo.
Para arquivo de DTF, ele precisa ser exportado em PNG. Então, eu venho aqui, arquivo, exportar. Vou colocar aqui na minha área de trabalho. Vou deletar esse daqui. Vou colocar aqui na minha área de trabalho, para ficar mais fácil. Aqui o tipo já está em PNG, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, PNG. Se não tiver, você vai procurar o PNG e vai clicar aqui. Vou colocar aqui o nome desse meu arquivo. Vou botar aqui uma vez, porque eu só quero uma folha. Vou botar aqui, ó, DTF, texto. Vou colocar o tamanho, 26,2 por 97,0. Vou exportar. Lembrando que essa opção de transparência, ela precisa estar marcada. Se vocês repararem lá, atrás do desenho tem um quadrado cinza e branco. Isso quer dizer que ele está em PNG e ele está com fundo transparente, ele não tem fundo. Se essa opção não tiver marcada, repara lá que ele vai ficar todo branco, ó. Eu desmarquei a opção transparência, então ele ficou todo branco. Então, ele vai ter esse fundo todo branco. Então, é importantíssimo essa opção transparência estar marcado, tá? Ele precisa estar transparente, sem fundo algum. Outra informação muito importante aqui é a questão da resolução. A resolução precisa estar no mínimo em 300. Se o arquivo for muito pequeno, você vai precisar aumentar a sua resolução. E aí você vai ver na hora que você for exportar o seu arquivo. Então, toda vez que você exportar o seu arquivo, esteja ciente e muito atento dessas duas opções. Aqui também tem os tamanhos, tá? Então, ela tem que estar no tamanho aqui correto, em 100. Porque se o seu arquivo tiver aqui, ó, em 30%, ó o tamanho que foi o seu arquivo. Ele diminuiu o seu arquivo. Ele não ficou com 26 centímetros. Ele vai exportar com 7 centímetros por 29, mas o seu arquivo é 26 por 97. Então, aqui também ele precisa estar em 100%, porque esse 100% é o tamanho real que você fez o seu arquivo, ok? Tudo ok, você vai dar um ok aqui também. Deu um ok, pronto, o seu arquivo está pronto.